Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí a mais uma live da nossa série Marketing Jurídico ao Vivo. Hoje com um tema um pouco diferente. A gente vem falando muito sobre marketing, sobre vendas, sobre resultados. E a princípio diferente, mas a gente também vai falar sobre resultados, só que por uma perspectiva diferente. Eu vou incluir aqui a nossa convidada de hoje, que é a Renata Saraiva. E enquanto a Renata entra aqui, por que a gente vai falar sobre resultados sob uma perspectiva diferente? Porque, na verdade... Oi, Renata, tudo Oi, Marilene, bem? tudo Boa bem? noite. Tudo bom? Tava aqui, tudo bem. Estava aqui falando para o pessoal que a gente tem feito muitas lives falando sobre marketing de uma perspectiva mais tradicional, né? Uma perspectiva mais externa, falado muito sobre captação de clientes e resultados, e que hoje a gente não vai deixar de falar de resultados, mas sob uma perspectiva um pouco diferente, Aham, porque uma equipe que performa bem, uma equipe motivada, também gera resultados, né? E, com enfim, gera certeza. até melhores resultados. Então, antes da gente começar a entrar no tema da live de hoje, Renata, eu queria que você se apresentasse um pouco, por favor. Né? E Ok. primeiro agradecer mais uma vez por você ter aceitado esse convite. Eu fiquei muito animada de a gente poder falar sobre isso, porque eu acho que o projeto que vocês têm feito é muito bacana e acho que pode inspirar muitas pessoas por aqui. Então, pois é, eu sou advogada, trabalho há bastante tempo, não vou me entregar, não vou entregar a minha idade. Ah, não Trabalho há precisa. bastante tempo, tive uma experiência fora, no serviço público, passei 6 anos fora e voltei, agora tem um ano que eu voltei para a advocacia. Encontrei um escritório diferente, um escritório grande, assim, em crescimento. Diferente do escritório que eu deixei, que era um escritório pequeno, hoje eu encontrei um escritório grande, com muita gente jovem, com gente que está disposta a vestir a camisa, arregaçar a manga, envolvido com tecnologia. E no primeiro momento eu me estranhei, mas foi assim uma adaptação. Foram várias adaptações, porque em um ano muita coisa aconteceu, né? É verdade. Nesses últimos 3 meses, então, nem se fale. Muita Aí coisa, né? E aí foi isso. Aí eu assumi a gestão do escritório, são três escritórios Brasília, Rio e São Paulo. E aí eu fui tomando Uhum. pé das coisas, eu fui notando como é que as coisas funcionavam, entendendo as pessoas, e fui sentindo uma necessidade disso, de interação, de aumentar a comunicação entre as pessoas e de criar um link maior, sabe? Eu acho que as pessoas, para se sentirem, para renderem mais, elas têm que se sentir motivadas, e para isso elas têm que se sentir parte de um todo. E é isso, esse Uhum. trabalho que a gente tem desenvolvendo parece que está dando certo. E como é que foi, assim, né? Vocês já vinham, então, assim, só para contextualizar quem por acaso não acompanhou a divulgação prévia aqui da nossa live, o nosso papo hoje é sobre endomarketing, né? Então, como que a gente motiva, engaja as pessoas, né? E ajuda a melhorar a performance do escritório, principalmente nesse momento aí de distanciamento social e pandemia que deixa todo mundo já um pouco mais ansioso. E, e aí, assim, esse é um trabalho que vocês, como você falou, vocês já vinham desenvolvendo, né, desde o último ano, muitas ações de endomarketing. E aí, de repente, vocês precisaram colocar todas as pessoas em casa, home office, equipamento. Conta pra gente como foi esse desafio, né, de alocar as pessoas em casa. Bom, o home office pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo mesmo, acho que foi o mundo inteiro. Exato. Nós já tínhamos algumas equipes que trabalhavam full-time em home office. Então, como eu te Uhum. falei, o nosso escritório é bem jovem, então tinha algumas equipes que já trabalhavam em home office. Mas, claro, 80% do escritório trabalhava no escritório. E embora nós já tivéssemos alguns planos de passar as pessoas para o home office, não era para ter sido de susto. Um belo dia a gente percebeu que a gente ia ter que tomar uma decisão. E numa quinta-feira nós marcamos uma reunião para segunda e na terça estava todo mundo em home office. Então, dia Caramba. 16, 17 de março, estavam todas as pessoas trabalhando em casa. Assim, tivemos que tomar. No primeiro momento, a gente teve que tomar algumas atitudes. A nossa dificuldade maior foi o administrativo,
Nunca se pensou em Uhum. passar o administrativo para o home office. Então, imaginava se passar os advogados, talvez alguns estagiários, Aham. mas nunca o administrativo, né? Havia uma certa Aham. resistência quanto a isso. Mas, Uhum. em prol da saúde de todo mundo, foi necessário. Deu certo. Trocamos pneu com carro andando, nós e todo mundo, e deu certo. Exato. Uma hora começamos a trabalhar e a coisa foi funcionando e estamos até hoje, nas 3 E unidades. quais foram, assim, os principais desafios de comunicação que vocês viram nesse movimento, né? Porque, assim, tinha o desafio, esse movimento de colocar... Quantos vocês são no BFBM, Renata, ao todo? 210. Pois é, o desafio de colocar 210 pessoas trabalhando em casa, garantir conexão, garantir equipamento, enfim, né, para todo mundo, já tem, por si só, e no meio de um caos, né, pandemia mundial, já tem aí muito desafio de você encontrar, ajustar processos, encontrar plataformas, enfim, já tem muita coisa envolvida no operacional desse desafio. Mas existe um outro desafio que é como é que as pessoas vão usar isso, como é que as pessoas vão se comunicar. A pessoa que estava acostumada a virar para o lado e falar alguma coisa com um colega, agora tem que chamar no WhatsApp, chamar numa outra ferramenta. O que você percebeu desse processo de comunicação? Então, a primeira pergunta sua com relação aos próprios computadores, essas coisas. As pessoas tinham os seus próprios computadores e a gente fez um levantamento rápido, ver quem tinha, o Uhum. que a gente podia ajudar. A gente supriu com quem não tinha, levou algum. Teve gente que levou laptop, levou, enfim, instrumentos que não tinham em casa, a gente precisou suprir rapidamente e foi o que a gente fez. Bom, deu certo. Essa parte a gente, quem não tem, levou. Uma coisa assim, rápido, de um dia por 24 horas a gente foi, quem não tem vai levando, quem não tem, quem quebrou teve que buscar no meio da pandemia alguma coisa, mas isso a gente conseguiu resolver. A gente já vinha fazendo alguns ajustes de segurança da informação, não, Uhum. então isso também era uma preocupação da gente, mas como a gente Sim. já tinha uma pequena equipe em casa, isso a gente tomava algumas medidas. Uhum. Precisou, claro, precisou fazer alguns ajustes, mas Ampliar isso, né? já tinha alguma coisa. E com relação à comunicação, essa comunicação que você diz de lado a lado, eu acho que as pessoas sentiram falta. Mas Uhum. as equipes, nós temos uma peculiaridade que, assim, nós somos divididos com Brasília, Rio e São Paulo, e as equipes não necessariamente trabalham toda em Brasília. Então, eu trabalho Entendi. aqui, mas a minha equipe tem um pouco de gente em São Paulo, tem um pouco de gente no Rio. Então, por isso, a gente já conversa muito por WhatsApp, a gente já conversa muito Uhum. por Google Meet, e seja lá qual for agora Zoom, né? Enfim, a É. gente já fazia esse tipo de interação entre as equipes. Então, isso foi menos o choque foi menor, vamos dizer assim. Agora, Uhum. essa lateral, essa dia a dia, o social do dia a dia, a gente sentiu falta, assim, todo mundo, claro. Você pode trabalhar com uma equipe que está dividida, que está um pouco em cada lugar, mas o seu dia a dia, o seu cafezinho, aquele bom dia, e te dizer que, meu filho ontem machucou, e contar a história do dia. Seu marido hoje. Tá envolvido na vida um do outro de alguma É isso. forma, né? Essas pessoas a gente sente falta, né? Como não? Todo dia se acordar e chegar lá e contar, ou então falar da promoção, ou falar qualquer coisa da sua vida pessoal. Esse tipo de contato você só tem com quem você convive, e isso certamente fez falta. Eu falo por mim e tenho certeza que por todos os meus colegas, né? Mas é É. isso. E de alguma forma, eu já queria falar um pouquinho sobre as ações então que vocês fizeram para manter as pessoas próximas, em contato, fazendo coisas juntas virtualmente, né? À distância. E aí, isso, como a gente falou no começo, já vinha de um planejamento, né? De ações que vinham sendo realizadas. E como é que foi? Olha, então vamos continuar isso, na verdade, intensificar e transformar isso para o digital, né? Como que essa ideia surgiu? Bom, a primeira coisa foi assim, a primeira preocupação que a gente teve foi com relação assim, às rotinas, os hábitos das pessoas, como é que cada um ia viver na sua própria casa. Então, a primeira preocupação que surgiu logo na primeira semana, nos primeiros dias, foram nossas políticas de home office. Vamos Uhum. preocupar,
vamos nos preocupar com as pessoas, com a relação delas com as suas próprias famílias, porque de uma hora para outra você está trabalhando com seu filho pequeno em casa, dividindo a bancada, né? A bancada com seu marido, ou com o dever de casa da criança, enfim. Aí Exatamente. nós circulamos um comunicado com algumas regras e sugestões de políticas de home office, até porque a gente Uhum. começou a fazer videoconferência toda hora e fazer Aham. reuniões com o cliente. Então, assim, toques como na hora da videoconferência vamos, né, vamos tirar o pijama, vamos pentear o cabelo, coisas pequenas, mas só para dar uma organizada na casa. Exato. Então, foi a Para primeira dar um coisa que jeito corporativo, né? é isso. Ninguém precisa vestir terno e gravata, mas também vamos, né, pentear o cabelo para não ficar ruim, porque você em casa você está sendo o escritório, né? Você na sua casa está É, representando o seu exato. escritório naquela situação. Então, demos algumas dicas de postura, algumas dicas de etiqueta, de rotinas, de hábitos, coisas assim. Aí passado isso, nós passamos a sentir que as pessoas iam começar a se sentir sozinhas, iam começar a se sentir estressadas. E aí foi a primeira preocupação. O que a gente pode fazer para trazer essas pessoas para perto uma das outras, enfim, e retomar essa rotina. Aí nós começamos a pensar em palestras. Aí a primeira delas foi uma de mindfulness, convidamos uma psicóloga que fez uma palestra. E assim, é opcional, a gente envia um comunicado para o escritório todo, marca um horário fora do expediente, 18 horas, 17h30, e aí entra quem quer. E aí ela Uhum. entrou para dar dicas de estresse, bem-estar, um pouco de meditação, bem bacana. E a gente percebeu um engajamento muito grande. Nessa primeira, logo assim, as pessoas entraram e se interessaram. E a partir Uhum. daí a coisa foi fluindo. A gente tem um comitê de vários Ah, comitês no isso é. escritório. Então a gente tem um comitê de diversidade, a gente tem um comitê de equilíbrio e os próprios colaboradores se envolvem. E a gente vê que eles Uhum. se interessam. E nisso o comitê de equilíbrio fez não, depois disso a gente teve uma da mulher, no mês da mulher que foi atropelado pela pandemia, que foi o mês de março, Completamente. a gente já tinha uma proposta de trazer uma mulher e fazer uma palestra de igualdade de gênero. Aí, bom, fomos atropelados, como é que a gente vai fazer? Aí veio o comitê de diversidade e falou: vamos fazer por Zoom, vamos chamar alguém e convidar uma mulher para falar sobre a representatividade das mulheres, igualdade de gênero aqui. E aí fizemos mais essa, convidamos a professora Vera Schwenkson, da Universidade Federal do Paraná, que falou para a gente Isso. também. Tivemos um monte de gente que quis, que participou, foi super bacana. Aí, na sequência, nós chamamos um fisioterapeuta. Isso tudo foi assim, de 15 em 15 dias. A gente faz demora um tempinho para dar um tempo para as pessoas, Sim, para poder né? respirar entre um assunto e Isso, outro, entre um enfim. assunto e outro, e trabalhar também, né? Porque a produtividade tem que ser mantida. Aí fizemos um de fisioterapia, chamamos um fisioterapeuta semana passada. Ele trouxe dicas de postura, exercícios para evitar desconforto. Também foi bacana, também tivemos um engajamento legal das pessoas, eles tiveram interesse. E assim a gente vai. A gente tem mais uma palestra prevista para a semana que vem, se não me engano, de uma nutricionista que vai falar para a gente dicas de comidinhas. E aí eu já não sei o que ela vai falar, mas a ideia é essa. Tem uma outra surpresa que eu não posso falar, que deve ter gente aqui do escritório, que a gente vai fazer Ah, mais para o sim. final do mês. E assim vai, o comitê de, fizemos uma coisa bacana, que você deve estar pensando, que são as dicas do dia. Eu ia comentar sobre isso, né? Que além para além das palestras, e aí eu quero fazer um parênteses muito rapidinho, assim, que foi muito oportuno a gente acabar falando sobre esse assunto hoje. E por acaso ou não, quem tem uma pessoa aqui nos assistindo que foi a primeira pessoa que me introduziu a esse conceito de mindfulness
Eu tenho um histórico, né, de comunicação interna. Meu começo de carreira foi em endomarketing de comunicação interna. E a minha primeira chefe de comunicação interna que me ensinou tudo está aqui hoje nos assistindo. Então, vou dar um alô para a Fabiana aqui. Oi, Fabiana. E ela hoje trabalha justamente dando palestras de mindfulness, meditação e etc. Enfim, ensinando as pessoas a fazerem isso. E ela mandou aqui um comentário elogiando a iniciativa de vocês. Porque realmente achei muito pertinente o escritório pensar nesse outro lado, nesse lado muito humano, né? E eu acho que, assim, um desafio muito grande que eu tenho visto de outros escritórios e de vários tamanhos, às vezes escritórios até bem menores que o de vocês, das pessoas pensarem, poxa, a gente gostaria de fazer tudo isso, mas a gente não tem gente para fazer isso, todo mundo está cada um na sua função. E essa proposta dos comitês é uma forma de vocês conseguirem diluir a responsabilidade desses trabalhos e, ao mesmo tempo, não deixar de pensar sobre esses temas que são fundamentais, principalmente num momento como esse, quando as pessoas estão realmente se sentindo mais, quem mora sozinho, se sentindo muito sozinho, né, muitas vezes. Quem não mora sozinho, mas que está tendo que compartilhar a sua rotina de trabalho com a sua vida familiar, às vezes com essa dificuldade de conciliar isso, assim, se sentindo muito pressionado, e toda a situação mundial já nos deixa todos nós muito sensibilizados. Então, tratar todo esse lado, né, mais humano, da cabeça, corpo e mente, eu acho que é fundamental, assim, para que a gente possa manter as pessoas produzindo, né? E, assim, no final das contas, tudo isso leva a cuidar da produtividade, a cuidar do negócio também, porque é essencialmente um negócio feito de pessoas, do conhecimento da cabeça das pessoas, e assim, é óbvio que não é só por isso que se cuida das pessoas, né? Eu sei que o BFBM tem realmente essa característica e essa cultura de ser muito acolhedor, né, com as pessoas que estão ali. As pessoas são realmente muito, muito próximas, muito integradas. E eu acho que, assim, usar as mídias digitais para manter esse clima, né, de integração, de proximidade, etc., leva para as pessoas esse acolhimento e, ao mesmo tempo, né, quase que como um efeito colateral positivo, mantém as pessoas produtivas e produzindo. É o efeito do marketing, né? Exatamente. E eu tenho um carinho muito grande por esse tema. E aí, Renata, sim, o que eu estava pensando aqui, queria que você contasse um pouco sobre essa iniciativa, que parece uma iniciativa muito simples, mas que, ao mesmo tempo, leva para as pessoas umas coisas, né? É um recado corporativo institucional que eu achei muito pertinente para esse momento, porque é um momento, como você falou, em que o trabalho e a casa e a vida profissional e a vida pessoal está tudo misturado ao mesmo tempo. Por que não aceitar isso e colocar isso num canal institucional, que é o Fica a Dica, né? Uma newsletter semanal. Queria que você contasse um pouco para as pessoas sobre essa iniciativa. Então, você sabe que também eu ouço muitas pessoas e faço questão de participar, de fazer reuniões pequenas com os grupos de todo mundo. E numa dessas foi uma sugestão de uma advogada, uma colega aqui de Brasília, Eduarda, e ela falou: a gente podia fazer alguma coisa com dicas, coisas além do direito. E numa dessas conversas eu falei assim: por que a gente não faz uma roda de dicas? E aí cada um foi dando uma ideia e eu tenho a Tessa, que me ajuda muito. Você conhece a Tessa? A Tessa é nossa consultora de gestão, ela me ajuda muito em comunicação, meu braço direito. E aí ela falou: vamos fazer. Aí ficou um Fica a Dica, que é um hashtag Fica a Dica, é um jornalzinho que a gente está soltando toda semana, toda sexta-feira. O primeiro a Eduarda... olha a Tessa aí. Oi, Tessa, acabei de falar de você. O primeiro foi eu, Eduardo e Tessa tivemos as dicas, filmes, aplicativos, foi receita, qualquer coisa, dicas para o final de semana. Séries, Netflix, tudo. Fizemos um com as nossas dicas, o primeiro, e pedimos para eles encaminharem para a gente dicas para o próximo.
E Uhum. todo mundo achou bacana e mandaram, e a gente hoje está cheio de dica. Aí fizemos o segundo, fizemos acho que a gente já está no terceiro, e aí os comitês, achei bacana, e semana passada o Comitê de Diversidade, numa reunião, falou, será que a gente pode usar o Fica a Dica para fazer dicas envolvendo o tema do momento, que no caso é o racial, né? Aham. Aí eu falei, ué, ótima ideia. Então, assim, as coisas vão surgindo. E esse Fica a Dica parece que pegou. A gente já está no terceiro. A ideia foi muito bacana, tá todo mundo participando, a gente já tem recebido a beça. O de amanhã, hoje é quarta, o de sexta vai ser Dia dos Namorados. Ah, que Vai ser legal. Dia dos Namorados. E assim a gente tem feito, as pessoas, eu acho que esse engajamento do endomarketing, Marielle, faz mantém a produtividade. E nesse momento da pandemia, o que eu senti muito, ele foi fundamental para diminuir um pouco da insegurança das pessoas. As pessoas terem um Uhum. canal de escape ou um outro tipo de canal com escritório que não fosse só o profissional, traz um pouco um estímulo, sabe? Traz as pessoas para mais perto uma das outras e uma motivação, um sentimento de pertencimento, que é Uhum. essa relação do dia a dia que a gente não está tendo, sabe? Então, o Fica a Dica ficou isso. E aí as pessoas acabam comentando e fica todo mundo, eu vejo nos paralelos, nos grupos de Zap, vou indicar isso para o Fica a Dica. Vou indicar isso para Fica a Dica. Sabe, essas brincadeiras? E a coisa pegou. Que legal. Achei super bacana. Super bacana. Legal. Quer dizer, você acaba criando aquele clima de corredores, né? Aquilo que a gente estava falando no começo, virar para o lado, aquele papo do cafezinho, poxa, assisti uma série muito legal e tal, e você amplifica isso, né? E Eu não, tô acompanhando essa produção de um outro lugar, né? Que é o lado aqui de quem está ajudando a Tá ligado, produzir. ajuda a gente a fazer tudo isso. Mas o que eu percebo, assim, pelo que você está falando, né, e o que a gente já vinha notando pelos comentários de vocês, é que foi no momento em que a gente teve que digitalizar, virtualizar todos os processos, todas as rotinas, todo o nosso trabalho, eu acho que o BFPM conseguiu também fazer esse movimento com algo muito rico do ambiente de trabalho, que é essa troca, né? Essa troca para além da troca de conhecimentos profissionais, enfim, para além da troca de informações pertinentes ao trabalho, essa troca humana realmente, né? Então eu acho e eu acho que é uma inspiração aqui para quem outras pessoas de outros escritórios que possam estar nos assistindo, principalmente depois de tanto tempo que a gente está em casa e quanto mais tempo a gente não sabe vai ficar em casa, né? É, Então assim a gente sabe tem ouvido de outros advogados que trabalham com a gente, de outras pessoas, que, nossa, tá ficando pesado, tá ficando difícil, né? Muito tempo em casa, todos os dias parecem iguais. E aí eu acho que essas iniciativas, e às vezes uma coisa tão simples quanto juntar num e-mail algumas dicas de coisas que você talvez trocasse no cafezinho, um filme, uma série, uma música, uma receita, coisas que você ia trocar com seus colegas de trabalho no dia a dia, e não deixar de fazer isso e usar os canais digitais para isso, né? É uma forma de você realmente aliviar esse sentimento, né? E ao mesmo tempo passar essa mensagem de, olha, a gente continua junto, né? Não é porque a gente é isso. está fisicamente distante que a gente está cada um vivendo a sua batalha. Não, a gente está aqui todo mundo junto. Então esse senso realmente de pertencimento e integração que é tão fundamental nesse momento, né? Eu acho que isso tudo reflete na produtividade. Eu acho que, É, que é o nosso atividade fim, né? Que é o que a gente é, busca. Acaba que todo mundo estando, se sentindo pertencendo ao mesmo grupo e estando ligado, mesmo assim distante, porém juntos, eu acho que isso tem refletido na nossa produtividade. Assim, eu tenho tido feedbacks super positivos de todas as minhas equipes. Todo mundo está assim, dizendo que está trabalhando bem, que está conseguindo produzir. Isso é muito bom, né? Sobretudo claro. num momento de pressão, um momento onde as pessoas estão
morrendo, ligam a televisão e só tem notícias ruins, e pessoas até com notícias de doenças na própria família, que esse é outro contato que a gente está tentando ter também, manter, saber das pessoas e dar um suporte, um apoio emocional, se alguém precisa. São muitas pessoas, né? E, gente, em Sim. São Paulo e no Rio, que são epicentros da doença, porque eu estou em Brasília. Uhum. Brasília Uhum. tava, né? Agora parece que está piorando, mas estava um pouco melhor a situação. E aí, nisso a gente vai levando, já são 3 meses nessa situação, que todo mundo. E vocês criaram ou pensam em criar canais mais estruturados, né? Para receber essas informações, assim, você falou hoje que as coisas estão chegando quase que de forma informal, né? Pelo WhatsApp, as pessoas que têm, de repente, mais acesso a você, talvez te indiquem diretamente, assim, como é que você pretende continuar esse trabalho? Assim, a gente, com relação à pandemia especificamente, a gente está tomando algumas medidas, até para planejamento de retorno, assim, oficiais. Então, a gente Uhum, está querendo saber e uhum. tomando medidas para saber. Agora, com relação a essa questão de comunicação, etc., não. Aí ficam sendo de forma informal mesmo, até porque é aquele rádio corredor, né? Que a gente fica sabendo, Aham. um que avisa. Mas com relação à pandemia, não. A gente já está hoje iniciando um planejamento de retorno, prevendo as medidas sanitárias que a gente tem que tomar nas 3 unidades, e aí seguindo todas as orientações das autoridades, enfim. Aí já é uma outra história. Aí já distribuímos um formulário para saber quem é de grupo de risco, quem não é, quem convive com grupo de risco, quem tem família, quem tem condições de voltar, quem não tem, enfim. E a partir daí nós vamos fazer um trabalho. Embora a gente não tenha data para voltar, não, tá? A gente está trabalhando É, e produzindo bem, mas assim, a vida tem que voltar. O sim. novo Não, e normal, eu esse nem sei plano. qual vai ser o normal, nem sei como é que a gente vai. Mas para planejar isso, para pensar como é que nós vamos fazer, como será que nós vamos voltar, como é que vamos voltar, quando voltar, para isso a gente tem que ter dados. E a gente está nesse Uhum, momento de levantamento de dados para saber como agir daqui para frente. sim. E esse planejamento eu acho que é assim, mais importante, né? Aproveitar que, diferentemente do que foi o começo da quarentena e da pandemia, que tudo nos pegou de surpresa, né? Agora está com Já que se calma. sabe que em algum momento, né, isso pode acontecer ou vai acontecer fatalmente, de a gente voltar, enfim, né, o escritório voltar às operações, fazer esses levantamentos, enfim. É, que tipo de dados vocês estão levantando, Renata, além desses que você comentou? Tipo, número de pessoas, vocês É pensam em isso. A fazer gente está alguma pensando. coisa? As perguntas de formulário são se a pessoa é do grupo de risco, se ela tem familiares no grupo de risco, se ela tem pessoas da família que trabalham no front, né, na frente Uhum. de risco, hospitais ou saúde, ou enfim, qualquer um desses lugares onde ela conviva mais de perto com a doença. É, quais eram as perguntas? Basicamente essa. E são dados sigilosos também, né? Porque Sim, dados claro, de saúde são dados que têm que ser guardados e depois com muito logo em cuidado. seguida têm que ser descartados. Isso está Uhum. informado, inclusive. E todo mundo tem que responder, desde o administrativo até os sócios, todo mundo tem que participar. Quer dizer, continua na linha do ter cuidado com as pessoas todas, né? É Tanto isso, que. com todo mundo. E a partir daí a gente vai ver quantas pessoas são, como é que a gente pode trabalhar um rodízio, se eventualmente a gente for propor um rodízio, se for voltar gradualmente, como é que a gente pode trabalhar, quantas pessoas podem, quantas pessoas não podem, quem tem disponibilidade, enfim, a partir daí é que a gente vai trabalhar a realidade. Mas é diferente do que quando a gente veio, é o que você falou, a gente está fazendo com calma e com responsabilidade, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer. Como está funcionando o home office e está todo mundo produzindo e dando resultado positivo para o cliente, sobretudo, então dá para fazer com calma e dar uma resposta, né? Eu acho que daqui para o final de junho, julho, a gente já consegue organizar.
Sim. E aí foi bom você tocar nesse ponto em relação ao cliente, que eu queria voltar um pouquinho no que a gente comentou sobre produtividade. A gente fez, a Tá Ligado fez uma pesquisa logo no comecinho da quarentena, a gente tinha acabado de fazer uma pesquisa com escritórios e a gente atualizou para entender como é que essa realidade estava se apresentando para os escritórios de advocacia. E a pesquisa foi dividida em três áreas, né? Como os escritórios estavam superando esses desafios internamente, questão de processos e tecnologias e comunicação com a equipe, clientes e marketing, né? E nessa área em que a gente falou dos desafios internos, a manter a produtividade foi o desafio mais citado pelos escritórios que participaram. Foram quase 70, cerca de 70 escritórios que responderam essa pesquisa. E lá, naquele momento, bem no comecinho mesmo, foram nas primeiras semanas, então os escritórios apresentaram essa Qual preocupação. Produtividade? Eu me lembro de ter respondido. Produtividade? Esse termo, né? Manter a produtividade. Tinha algumas perguntas estimuladas, né, de quais estão sendo os principais desafios do home office para o seu escritório. E aí era manter produtividade, o uso das tecnologias, né? Então, assim, das pessoas terem acesso e saberem usar as tecnologias, a comunicação, enfim, tinham ali 5 tópicos, mas manter a produtividade era uma preocupação muito grande, né? Eu acho até que naquele momento nem dava para dizer que era um desafio, porque foram nos primeiros 15 dias, mas nos pareceu uma preocupação muito grande. E recentemente, ainda conversando com outros escritórios de advocacia, isso ainda aparecia ainda aparece para alguns casos como uma preocupação. E aí as pessoas ainda se sentindo ali, enfim, né? Todo mundo tentando encontrar as suas soluções de como que a gente vai continuar produzindo e gerando resultados, né? Nesse cenário. E a partir dessas iniciativas de vocês, que manteve as pessoas motivadas, engajadas e a produtividade em alta, vocês perceberam ou tiveram algum feedback do cliente ou dos clientes em relação à entrega? Do tipo, olha, que bom, vocês estão conseguindo manter, produzir, entregar. Como é que vocês estão percebendo o impacto disso na percepção do cliente? Eu acho que se o cliente não reclama e está tendo um resultado positivo nas ações, o cliente fica satisfeito. Esse é o nosso... É por aí que a gente mede, nosso parâmetro por aí. E tem sido, os tribunais pararam por um tempo, mas a gente conseguiu, pelos resultados que eu tenho visto, a gente conseguiu manter tanto os resultados positivos que a gente tem recebido, e os clientes também estavam em home office, né? Sim, sabe que foi uma coisa engraçada que eu percebi, que os advogados me reportaram, é que como o cliente também estava em home office, ele também estava muito ansioso. Então ele começou a exigir mais, ele começou a exigir mais relatórios, ele começou a exigir mais reuniões por videoconferência. Os meninos estavam assim enlouquecidos porque estavam tendo que suprir toda essa demanda do cliente ansioso, que também estava, porque todos nós mudamos, tivemos que nos adaptar a uma nova situação. Então, o que a gente também teve que fazer, que isso tudo foi uma novidade para a gente. Mas foi super tranquilo. Todo mundo conseguiu, enfim, dar esse feedback para eles. E o que eu te disse, se a gente não ouviu reclamação e conseguiu... É sinal de que está tudo jóia, né? E todo mundo fazendo o seu trabalho, o seu papel. A gente tem muitas formas de medir a produtividade, né? Ou por número de ações, ou por peças, ou por delegação de tarefas e por retorno. E todo mundo tem me dado, assim, um ajuste aqui, um ajuste ali, um que precisa dar um apertinho aqui, outro ali. Mas, de maneira geral, todo mundo funcionou bem. Conseguiram manter o padrão que vocês já vinham, né? Antes. Sim, o padrão. Então, eu acho que isso é o que é o mais importante. E aí eu acho que o cliente percebe, né? Sim. Então, quer dizer, no momento em que a equipe vai para casa, tem que conciliar essa rotina
trabalho, família, pressão externa e pressão do cliente que aumentou, estar em contato com temas como mindfulness e questões relacionadas à qualidade de vida, receber as dicas dessa newsletter semanal de filmes e séries e coisas que podem aliviar essa pressão, né? É uma forma de você contribuir para que ele possa sustentar isso e manter a entrega ali. Talvez fazer isso sem esse apoio, né? Por isso que eu digo, às vezes essas iniciativas parecem muito simples e parecem muito acessórias, mas quando você coloca isso nessa perspectiva, nesse contexto em que a sua equipe tá com mais pressão, não só do cliente, mas do ambiente como um todo, são pequenas coisas como essa que ajudam a aliviar, né, esse dia a dia e fazer com que as pessoas continuem performando e entregando os resultados que já vinham fazendo normalmente. É exatamente isso. Temos tido êxito nessa tarefa, graças a Deus. Eu acho que a gente já está caminhando para o fim, né? Para o fim desse momento. Eu imagino que a gente esteja mais perto do fim do que já estivemos há um tempo atrás. Mas eu acho que algumas coisas vieram para ficar, sabe, Mariane? Sim, sem dúvida. Isso é o que a gente tem ouvido. Essas medidas. Um pouco do home office, nós ainda não, como eu te falei, não sentamos, não organizamos, não pensamos como que a gente vai implementar tudo isso, mas acho que um pouco do home office, essas medidas todas, dicas da semana, palestras por videoconferência, achei isso bacanérrimo. Que é uma forma, inclusive, de você integrar os três escritórios, né? As 3 unidades. Né? Nós, quando chamamos treinamento, os treinamentos obrigatórios, compliance, segurança da informação, esses a gente contratava palestras para ir em cada uma das unidades. Quer dizer, tão mais fácil, a pessoa dá a palestra de onde ela está, entramos todos numa videoconferência só. É interessante as pessoas se verem numa única sala virtual, que é bacana também. Então, isso eu achei que essa vai ficar, assim, na minha experiência, eu achei que vale a pena. Tem uma otimização de custo, porque... Sem dúvida. Você não tem mais que... Evita você pagar passagem e hospedagem para o palestrante, né? Que é isso que a gente fazia. E com o mesmo resultado. Se não, melhor, porque o próprio colaborador não precisa sair da sua mesa para ir para uma sala, e envolve todo aquele, né? Eu digo para os treinamentos, as palestras você consegue, eu acho bacana fisicamente, presencialmente, mas os treinamentos deram super certo. Você consegue mais presença entre aspas. Porque você está ali trabalhando, poxa, vai ter o treinamento agora, eu vou entrar na videoconferência do treinamento, eu vou assistir, vou prestar atenção. Exatamente. Acaba ali rapidinho, já cumpri, pronto. Mas acho que isso vai funcionar bem e vai manter a função, né? De estimular. O que eu acho interessante, Renata, é que de alguma forma, e aí assim, aproveitando que a gente está falando, né? A gente tocou nesses temas mais mindfulness, meditação e etc. E são temas que falam muito sobre os dois lados de todas as situações. E é claro que, assim, né, tudo isso que está acontecendo é terrível, enfim, a gente se sensibiliza com tudo isso, mas para as nossas rotinas e as nossas vidas, e o que eu tenho percebido muito para os escritórios de advocacia, e já ouvi muitos advogados falarem isso para mim, é que essa experiência de estar em home office e estar se apropriando dessas plataformas digitais, principalmente das plataformas de comunicação, está despertando nos advogados e nos escritórios uma coisa do tipo, poxa, isso sempre esteve aqui, né? O Zoom sempre esteve aqui, o Meeting sempre esteve aqui, todas as ferramentas sempre estiveram disponíveis e a gente nunca usou por uma questão de cultura, né? Por uma questão, às vezes, de preconceito. Então, por um lado, está sendo... conservadores, né? Os advogados são muito conservadores. Havia uma resistência. Exato. Desculpa, te interromper. Uma resistência. Mas, assim, é isso. Então, se por um lado... colocou para os escritórios todo esse desafio de manter a produtividade, manter as rotinas de trabalho, manter os horários mais similares possíveis, né, para que
as rotinas fossem menos afetadas, por outro lado, está apresentando uma série de novas possibilidades e oportunidades que, como você disse, vieram para ficar. Né? Então, ferramentas de comunicação, muitas vezes ferramentas de gestão, né? E talvez isso se expanda para outras áreas do escritório, porque hoje a gente está falando muito dessas plataformas de comunicação, de videoconferência, mas o digital apresenta muitas oportunidades, não só para a comunicação, mas para a gestão, automação de processos e uma série de outras coisas possíveis, né? Que, de repente, é uma porta que se abre, né, para esse novo Tech, mundo né? aí. A gente tem, e são várias coisas que eu acho que, tirando um pouco esse medo que havia de, puxa, será que o home office dá certo? Ah, não, eu não acho que dá certo. Acho que a pessoa tem que vir todo dia. Hoje mesmo, conversando São Paulo e Rio, você passa não sei quantas horas no trânsito para chegar para trabalhar. Exatamente. Eu Então, falei isso hoje de manhã com isso é um uma advogado. qualidade de vida, né, para a pessoa. E você mudar isso, agora, quanto a tecnologia, inovação, quanta coisa tem a nosso favor e que, como você disse, a gente não usava. Não só essas plataformas de comunicação, mas o próprio direito hoje tem um legal tech, uma área que tem muita Exato. coisa favorável. E eu acho que por conta disso tudo, as pessoas foram atrás com mais rapidez, tiveram que buscar Uma aceleração digital. A gente falou muito isso aqui na Tá Ligado. Olha, eu acho que a gente está vendo um processo de aceleração digital acontecer nos escritórios de advocacia por uma necessidade, mas que bom que de alguma forma que essa aceleração está acontecendo, porque era um caminho natural, né, que talvez fosse acontecer em alguns anos e aconteceu em poucos meses e, de repente, muitos escritórios vão sair do outro lado desse processo muito mais digitalizados, automatizados, conectados. Com certeza, eu acho que aquela história, trocar o pneu com o carro andando, né? Todo mundo precisou Exato. se mexer e buscar. Nesse ponto, eu acho que eu tenho uma vantagem. O pessoal, no nosso escritório tem muita gente jovem. Então, Uhum. as pessoas já têm uma facilidade para lidar, até mais que eu, preciso dizer, para lidar com essas tecnologias, com essas inovações, e eles mesmos trazem para a gente. Olha, isso pode ser feito assim. Olha, outro dia eu estava Legal. numa call, uma videoconferência aí, e falei, está acontecendo isso. A própria advogada, a Virgínia, me ajudou. Olha, você faz assim, você aperta aqui, você vai... Obrigada, Virgínia. Quer dizer, você vê que há uma facilidade muito maior do pessoal de uma outra geração para isso, e o que facilita muito o trabalho, né? E vai ficar. Eu acho que isso veio Sim, para e aí ficar. falando um pouco sobre pessoas e gerações, esse processo de digitalização, de automações, isso naturalmente ia acontecer com a advocacia, porque essa nova geração está vindo, né? Está ocupando os espaços da advocacia. Então, assim, ou os escritórios faziam isso para recebê-los, ou eles iam fazer isso com os escritórios em algum momento. E isso acabou se encontrando na pandemia e, né, por um lado, pode ser muito, muito positivo Muito para útil. que eu tenho dito muito aqui nas transmissões que eu tenho feito que eu acho que a grande mensagem que fica para os escritórios e advogados desse momento é apropriem-se do digital, seja em qualquer área, né? Seja para processos, para as reuniões, para o marketing, para a gestão de pessoas, gestão de qualquer coisa, aproprie-se do digital. Né? Então, assim, mesmo e aí, independentemente de geração, né, quem tem mais facilidade ou quem tem menos facilidade, acho que vale a pena se aprofundar um pouco nessas plataformas, né? Então, assim, não, mesmo que você tenha algum receio de usar, né, atravessar essa barreira do medo e ali dar uma olhadinha, conhecer um pouco, saber das funcionalidades, porque assim vai ser natural que isso comece a fazer parte do cotidiano profissional de Quer todos ver um nós. ponto que tomou conta da advocacia que a gente não falou? As redes sociais. As redes Isso aqui, né? sociais, as redes sociais tomaram conta, porque também foi necessário. Já vinham tomando conta, já tinha muito escritório, escritórios mais modernos,
já estavam utilizando, e os próprios advogados faziam uso disso, do próprio LinkedIn, onde você é mestra, e me ensinou, preciso dizer, a usar. Já estavam fazendo agora, mas hoje, depois durante a pandemia, não sei se você pôde verificar a mesma coisa, assim, foi um boom de rede social. Com certeza, bastante. Os escritórios que eu nunca tinha visto, e pessoal até mais conservador e que usava contra o marketing nas redes sociais, começaram a Exatamente. aparecer assim, de forma intensa. E eu acho que também vai mudar. Esse é outro ponto que vai mudar bastante. Sem dúvida. E é engraçado porque hoje de manhã eu estava tendo uma conversa com um advogado que falou exatamente a mesma coisa. Ele falou, nossa, eu comecei a ver magistrados e, enfim, e advogados, como vocês costumam dizer, cabeça branca, que eu nunca imaginei que fossem estar fazendo live ou fossem estar participando de um debate online. E as pessoas não só presentes, como presentes de forma constante, né? Então, Sim. e enfim, né? Sou obviamente uma entusiasta desse movimento do digital, porque eu acho que é isso, né? O futuro vai passar cada vez mais por esses canais, enfim, né? A gente obviamente não vai abrir mão da nossa convivência pessoal, embora a gente, né? Até que isso volte a acontecer como sempre foi. Com naturalidade. A gente não sabe quanto tempo vai levar, mas assim, né? Essas coisas cada vez mais vão conviver. E, de novo, isso já era um movimento que vinha acontecendo na vida de todos nós. E eu acho que agora ficou muito evidente, né? Foi uma experiência que todo mundo precisou ter, né? De usar as mídias digitais, e as pessoas começaram a falar: nossa, não é tão ruim assim. E outras Que pessoas bacana. começaram a falar: nossa, que legal. E isso é muito. Eu acho isso muito benéfico, porque As cada vez mais a sessões de gente. tribunais por videoconferência, Marielle. Incrível, A isso posse da realmente. presidência do Tribunal Superior Eleitoral tinham mais de 1.000 pessoas assistindo a videoconferência no YouTube. Isso é Pois muita é. evolução para o direito. Muito rápido. Muita Eu evolução. acho muito incrível que isso esteja acontecendo e que a gente possa ver e participar desse movimento, né? E no caso de vocês, participar de uma maneira tão bonita, humanizando tudo isso, né? Aproveitando esse movimento para cuidar das pessoas, enfim, e ter esse olhar tão sensível para as pessoas que trabalham no BFBM. Eu acho realmente muito, muito bonita, acho uma sorte para quem tem a oportunidade de estar num ambiente como esse. Então, Que bom. a Espero que gente as já está. pessoas valorizem. Eu acho que valorizam, porque Eu o acho, eu tenho feedback que eu certeza recebo que é bem sim. positivo. Eles gostam. E é bom você Que se sentir bom. assim. Com certeza, não, sem dúvida. Eu estou falando a gente daqui, né, que tá do outro lado aqui ajudando a Que produzir. está Cada vez que ajudando eu a produzir recebo ajuda, cada que vez tava mais, cada né? Porque a minha demanda aí para vocês está cada vez maior. mas a gente gosta bastante. E o que eu digo é que cada vez que eu recebo, mesmo participando do processo de produção, quando eu recebo o Fica a Dica pronto no final, eu falo, nossa, que bacana. Quando eu olho aquilo com o olhar do leitor, aquilo muito acolhedor, realmente, assim, né? E É fora que o gostoso. conteúdo é super É interessante e legal. é E muito é bom bacana saber, as saber. pessoas participam, né? Assim, eu mandei esse, olha o que eu mandei, olha o filme que eu assisti. Exato, a pessoa se vê ali de alguma forma, né? Então, Participando, fazendo parte daquilo. Isso é muito isso gostoso. aí, muito É legal. isso. Renata, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do nosso tempo, né? Esse bate-papo super bom, super gostoso. Poderia ficar aqui ainda Isso. bastante mais tempo, mas o Instagram nos limita aqui a 1 hora também. Vou liberar você, enfim, para Não, cuidar aí foi da um sua prazer. casa, das suas Obrigada pelo coisas. convite. Obrigada a você por ter aceitado, por ter nos trazido aqui tantas inspirações. E eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para, assim, se você pudesse resumir aí toda essa iniciativa, né, de comunicação interna de endomarketing, principalmente nesse momento em que as pessoas estão distantes, se você pudesse dar 3 diquinhas práticas, assim, para quem está precisando fazer esse tipo de trabalho
no seu escritório, seja ele grande ou pequeno, o que que você diria, assim? Eu acho que me pegou de surpresa. Desculpa. Aproximem-se das pessoas, eu acho que é muito importante. Aproxime-se, conheça as pessoas e a partir daí você vai sentir a necessidade e o caminho, seguir o caminho que você vai trilhar para poder trazê-los para perto e para poder aproximar a equipe. Eu acho que é por aí o caminho. Que Não foram ótimo. três, foram duas. Não, Obrigada, tudo bem, Marielle. mas Obrigada pelo imagina, convite. obrigada a você. Parabéns pela E iniciativa. Acho que é muito bacana você fazer esse tipo de live e conversar com as pessoas. A advocacia cresce com esse tipo de coisa. obrigada. Obrigada. Seu É, trabalho a é gente bacana. assumiu, né? A gente para além do nosso trabalho, as nossas entregas do dia a dia, a gente se colocou esse papel e essa missão de também contribuir com esse compartilhamento de conhecimento e conteúdo. Eu acho que assim como a gente faz coisas muito legais com o BFM, a gente também tem experiências muito interessantes em outros escritórios. Eu acho que não eu acho que é mais valoroso para o mercado e para todo mundo se a gente puder compartilhar tudo isso e Com ajudar outras pessoas certeza. a crescer, Aí. enfim, a se inspirarem e o mercado acho que contribuir. Então, é um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui toda semana, trazer aqui conhecimentos de marketing e comunicação. E eu tenho certeza que o de hoje foi super, super, super inspirador e várias pessoas que estão nos assistindo, que vão poder assistir essa live depois, vão aqui tirar ideias, né, para que possam também manter as suas equipes e as suas pessoas cuidadas, acolhidas e produtivas nesse Isso momento aí. tão desafiador. Isso aí. Renata, muito obrigada. Eu que Pessoal, agradeço. obrigada a todos que ficaram aqui com a gente. Na semana que vem a gente vai ter outra live. Acompanhe aqui na Rede da Tá Ligado a nossa programação. Um abraço a todos. Boa noite. Beijo, Mari. Tchau. Beijo. Tchau, Obrigada. tchau.